Assim, teve muitas pessoas que afastaram de mim porque achavam que só de conversar, achavam que ia pegar. A gente lembra, muitos anos atrás, né, que essas pessoas eram isoladas em leprosários, que a gente chamava. Então eram hospitais onde essas pessoas ficavam para o resto da vida. Então, quanto antes a gente faz um diagnóstico, evita a disseminação da doença, evita a sequela desse indivíduo também. O que traz é minha mão, né, que ficou com sequela, e um pé meu que está muito infeccionado também. O paciente com hanseníase, na maioria das vezes, ele vai apresentar alguma mancha com alteração de sensibilidade. A sensibilidade pode ser térmica, ou seja, você não sente a diferença entre o quente e o frio, dolorosa, o paciente não sente a dor ali no local, ou tátil, o paciente às vezes passa a mão naquela lesão e ele sente uma textura diferente, sente o toque diferente de outras regiões do corpo. Além disso, o paciente que tem hanseníase, ele pode ter caroços pelo corpo, né? Pode aparecer como se fossem furúnculos, que vão e voltam, o paciente tem febre, é o que a gente chama de reação. Alguns que têm uma forma mais multibacilífera, que a gente chama, começa a perder sobrancelha, começa a ficar com o rosto mais inchado, as mãos inchadas, e muitos pacientes têm acometimento dos nervos que fazem com que eles sintam dores pelo corpo. Começou a sair umas manchinhas na minha barriga, como se tivesse pegado uma caneta e fizesse um bocado de pontinhos. Aí depois começou no meu pé. Começou a sair tipo como se fosse uns calos debaixo do pé, que eu nem conseguia andar. E aí na metade do joelho para baixo começou a sair as feridinhas. Sinto muita dor nos ossos, muita dor mesmo. O que traz é minha mão, né, que ficou com sequela, e um pé meu que está muito infeccionado também. Os números, na realidade, em Goiás, como a hanseníase é uma doença endêmica, ela se mantém praticamente constante. Então, a gente tem essa média de atendimento anual e vem se mantendo, né? E por isso que é importante a gente manter essas ações de combate, de controle pontuais em relação à doença, para a gente tentar modificar essa realidade, a gente conseguir fazer uma redução da incidência dessa doença. Só que aí eu ia no hospital aqui, fazia os exames e tudo dava negativo. E aí fui num especialista, só que ele me escreveu de próprio punho que não era hanseníase. O médico resolveu me encaminhar para um reumatologista. E chegando na consulta, ele falou que não era caso dele. E o próprio médico me encaminhou para o dermatologista. Aí quando chegou na consulta, ele nem precisou olhar exames, nem nada. Ele confirmou para mim que era. Voltei para cá e comecei o tratamento. Aquela primeira suspeita que a gente tem, às vezes, uma mancha diferente na pele, uma perda de sensibilidade, tá procurando atendimento realmente nessas unidades básicas, porque aí sim eles conseguem fechar um diagnóstico, se caso necessário, tá encaminhando esse paciente ao especialista. O atraso no diagnóstico da hanseníase é uma das coisas mais desafiadoras que nós temos hoje. E o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, estão cientes disso e querem tentar fazer com que essa detecção seja precoce, porque quanto mais o tempo passa, maior é o grau de incapacidade física desses pacientes. A hanseníase, ela é uma doença, como eu falei, que ela traz sequelas e ela traz complicações.
Então ainda é uma doença que a gente considera de importância para a saúde pública. Então quanto antes a gente faz um diagnóstico, evita a disseminação da doença, evita a sequela desse indivíduo também. Eu não estou mais sentindo o meu pé do lado direito, que é o lado que deu uma ferida no meu dedo, e daí eu não estou sentindo mais ele. Porque como a hanseníase é uma doença que atua tanto na pele quanto também nos nervos, esses pacientes eles ficam incapacitados, esses nervos não voltam mais, né, à sua função, e com isso os pacientes evoluem com deformidades, a mão engarra, então eles não conseguem abrir a mão direito, pode ser só uma garra lunar, mas pode ser toda a mão, pode ser a mão caída, pode ser o pé caído, pode ser o que a gente chama de mal perfurante plantar, que dá feridas no pé. Pode aparecer úlceras pelo corpo que não cicatrizam, que são de difícil cicatrização. Fez o diagnóstico? Então, olha, a gente orienta que aquele determinado familiar ele tem que procurar o atendimento. O atendimento, neste caso, na maioria das vezes, ele é feito em nível de unidade básica de saúde. Que aí aquela unidade básica de saúde, no setor que aquele indivíduo mora, vai triar quem foram os casos contactantes, né? Com quem que aquele paciente doente teve os contatos e assim acompanhar esses contatos. A prevenção ela é feita principalmente através do exame clínico das manchas na pele, manchas com alteração de sensibilidade, dos sintomas que eu já tinha falado, por exemplo, de dor nas juntas, né? E além disso, pacientes que convivem com pacientes que têm hanseníase. Então, todo mundo que for diagnosticado com hanseníase tem que levar seus parentes, né, que moraram nos últimos 5 anos para serem avaliados por um dermatologista para avaliar se tem alguma lesão de pele. E além disso, quem é contactante, né, quem mora com um paciente que já teve diagnóstico de hanseníase precisa também fazer essa avaliação. Preconceito a gente tem demais, né? Sim. Porque muita gente afastou de nós, muita gente quando sabe que eu e meu irmão tem, não fica muito perto da gente. Muitas pessoas se afastaram por dizer que era amiga e não é, né? Assim, teve muitas pessoas que afastaram de mim, teve colegas que nem quis falar comigo, porque achava que só de conversar, achava que ia pegar. Na verdade, até hoje ainda tem pessoas ainda que ficam com receio de chegar em mim, de conversar, de pegar na mão, porque acha que só de ter contato, acha que vai pegar. Teve uma pessoa que ligou para mim, né, e falou assim: pô, não me leva a mal não, mas não deixa a sua filha ficar vindo aqui na minha casa não, que meu filho é doente, eu fico com medo dele pegar essas coisas e eu acho muito perigoso, não sei o quê. Aí muitas pessoas que andavam na minha casa, que eram muito meu amigo, vinha a gente convidava para almoço, jantar em casa, e agora a gente faz festinha só entre família, mas não, tipo um almoço dia especial, um jantar dia especial, mas não vem amigos por conta deles que tem esse problema. Que a gente lembra muitos anos atrás, né, que essas pessoas eram isoladas em leprosários, que a gente chamava. Então eram hospitais onde essas pessoas ficavam para o resto da vida. E que por causa disso a gente ainda tem esse estigma até hoje, né? E por isso que o nome da doença mudou, hoje é hanseníase, né? Para tirar toda essa carga negativa de preconceito em relação à doença. E a segunda coisa mais importante, não ter preconceito com o paciente que tem o diagnóstico de hanseníase. Esse paciente ele já está sendo tratado, provavelmente não está transmitindo mais, então é importante que a gente faça uma integração desse paciente dentro da sociedade.